Vinde transformar, vem incendiar, traz fogo do céu nesse lugar. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Espírito Santo, vinde, orar em mim. Espírito Santo, vinde, falar em mim. Vinde curar, vinde libertar nossos corações de toda opressão. Vinde transformar, vem incendiar, traz fogo do céu nesse lugar. Incendeia minha alma, incendeia minha alma. Mãe, eu venho aos teus pés suplicar, Mãe, a vossa poderosa intercessão. A senhora sabe que existe milhares de pessoas que sofrem algum tipo de dependência e não conseguiram experimentar a graça da liberdade dos filhos de Deus. Por isso, Mãe, eu conto com a vossa poderosa intercessão no programa de hoje. Acolhendo, Mãe, a súplica, o clamor, o pedido de todos esses filhos que recorrem a vós, nesta madrugada e nesta noite. Para que Jesus, o nosso único libertador, nos liberte a cada um desses filhos das dependências que estão sofrendo, da dependência afetiva, da dependência de pessoas, dependência do dinheiro. Quantos, Mãe, vivem em função do dinheiro, em função dos bens materiais, dependência dos seus problemas, dependência do tabaco, da bebida alcoólica, das drogas, do sexo, dependência do jogo. Mãe, eu quero consagrar todos esses teus filhos que têm sofrido, especialmente aqueles que não vêem mais saída, que nesta noite possa encher o coração de esperança e voltar a acreditar que há uma saída, que há uma solução e que a senhora pode conseguir junto de Jesus a graça da libertação de todos os teus filhos que nesta noite recorrem ao teu auxílio, recorrem à vossa poderosa intercessão. Obrigado, Mãe, por acolher já cada filho, cada pedido do programa Madrugada de Bênçãos desta noite.
Muito obrigado, mãe. De coração eu te agradeço. Amém. Olá, amigos, estamos ao vivo aqui pelos estúdios da Rede Século XXI de televisão para todo o Brasil, iniciando o nosso programa, seu programa, Madrugada de Bênçãos. Este é um programa produzido pela sua Rede Século XXI, com a sua ajuda, com a sua doação, para ser um canal da graça e da bênção de Deus na sua vida. O tema de hoje, com certeza, vem ao encontro das necessidades de tantos filhos amados, queridos de Deus, tantos irmãos que sofrem de algum tipo de dependência. Participe conosco. Tenho certeza que Deus tem uma palavra para você, que o Senhor tem uma saída para você, que tem lutado contra algum tipo de dependência e não tem conseguido uma solução, uma vitória. Esta noite o Senhor tem algo especial para você. Fique com a gente. Você pode participar pelo 0800 777 0021 ou 0 operadora 19 3871 9620. Amados, a dependência se apresenta de tantas formas na nossa vida, não é verdade? Muitos sofrem de dependência em relação a pessoas, outros em relação ao dinheiro, outros são dependentes dos bens materiais, a vida gira em torno dos bens materiais. Outros são dependentes dos vícios. Outros vivem uma relação de dependência em relação aos seus problemas, em relação à enfermidade e tantas outras dificuldades que torna-se o centro da vida da pessoa e parece que ela até precisa daquilo para poder viver. Uma dependência, uma forma de dependência que tem acometido milhares de pessoas é a chamada dependência afetiva e emocional. A pessoa que sofre esse tipo de dependência, ela acredita que ela precisa da presença e da atenção constante da outra pessoa para ela poder se sentir bem e também se sentir segura, né? Essa dependência tem várias causas. Por exemplo, talvez a pessoa teve uma educação muito rígida, controladora, onde os pais tiveram dificuldade de educar os seus filhos para o uso responsável, né, da liberdade, e a pessoa não amadureceu. O controle era tão grande dos pais sobre os filhos que não permitiram a eles um desenvolvimento saudável, equilibrado, de tal modo que cresceram pessoas inseguras e, por isso, muito vulneráveis a desenvolver esse tipo de dependência, a chamada dependência afetiva. De tal modo que, quando elas vão se relacionar com outras pessoas, acabam transferindo essa dependência, que era em relação aos pais, por exemplo, para o namorado, a namorada, mais tarde para os cônjuges, ou até para os seus próprios filhos. Então, a pessoa, quando ela não se sente amada, né, ela passa
a viver em conformidade com a vontade do outro, naquela tentativa desesperada de agradar a outra pessoa, de se sentir aceita, principalmente pelo medo de não ser, né, reconhecida ou até mesmo o medo de ser abandonada. Outra causa também desse tipo de dependência afetiva é o sentimento de rejeição, que muitos trazem consigo, talvez desde a sua própria gestação, né? Filhos que não foram desejados, filhos que não foram planejados, filhos que não foram bem acolhidos, né? Então, uma pessoa que carrega consigo o sentimento de rejeição, ela é uma pessoa que passa a viver com medo, muitas vezes de perder os pais. Então ela estabelece uma relação de dependência com eles e tem dificuldade até de ampliar, né, o seu leque de relacionamento com outras pessoas, de fazer amizades, de construir relacionamentos saudáveis, equilibrados, de qualidade. Então, essa dependência afetiva deixa a pessoa extremamente carente, insegura, né? Faz ela depender da outra pessoa para ser feliz. Quanta gente sofre disso, não? Tem pessoas, por exemplo, que até fizeram escolhas mal feitas, tomaram decisões erradas no campo afetivo. Por exemplo, muitos disseram: eu quero casar para mim poder ser feliz, como se a felicidade dela dependesse da outra pessoa. Pelo contrário, né? Uma pessoa que é livre, ela diz: eu sou tão feliz que eu queria encontrar alguém tão feliz quanto eu para compartilhar da minha felicidade. Entende? É diferente. Então, muitos dependentes deixam de lado a sua própria vida, trabalho, estudos. Alguns abandonaram até a vocação, os verdadeiros amigos. Tudo isso para se entregar única e exclusivamente a uma pessoa. Ela deixou de viver, ela deixou de ser ela mesma numa relação doente com outra pessoa. Porque a insegurança do dependente é tão grande que ele precisa, muitas vezes, controlar a vida do outro com medo da perda, com medo da solidão. Existe a dependência em relação ao dinheiro, por exemplo. Há pessoas que não conseguem viver sem dinheiro. Ela entra em depressão. Alguns chegam a ponto de tirar a própria vida. Entende? Há outros que dependem dos bens materiais. Ela vive em função do ter, a segurança dela está baseada nos bens que ela tem. Ela nunca está contente, nunca está satisfeita com aquilo, né? Então é um consumismo desenfreado para ter e possuir cada vez mais. Porque a segurança da vida dela depende daquilo. Pior ainda, são aqueles que desenvolveram dependência em relação a algum vício. O vício do tabaco, por exemplo, perderam a saúde, muitos perderam a vida, acabou até ajudando outros a ficar doente também à sua volta, não é? Dependência em relação ao álcool. O alcoolista, por exemplo, o dependente químico, ele acaba desenvolvendo também uma relação
de dependência com quem está à sua volta, muitas vezes, quando ele deixa de beber, deixa de usar droga, ele acaba fazendo da outra pessoa a sua nova bebida, a sua nova droga. E às vezes quem está perto não percebe, desenvolve a chamada codependência. O codependente é aquela pessoa que vai abrindo mão da sua vida, né, para viver a vida do outro. Quantos relacionamentos doentes nesse campo? Por exemplo, mulheres que se apaixonam por um dependente químico e não conhecem, por exemplo, a doença da dependência química. Ela vai sorrateiramente desenvolvendo uma relação doente com o dependente químico, porque aqueles que não estão na sobriedade, por exemplo, que não fizeram um tratamento, eles têm uma facilidade muito grande para manipular, para seduzir mulheres, né? De criar um personagem ideal, de tal modo que a mulher entra numa relação de codependência sem perceber, acreditando até que ela encontrou o príncipe encantado da sua vida e agora ela vai ser feliz para sempre, né? E muitas até por conta da codependência desenvolve aquela chamada síndrome da Mulher Maravilha, acreditando que se ela estiver do lado dele, ele nunca mais vai usar droga por causa dela. Olha, ele desenvolveu uma relação de dependência com ela, transferiu a dependência da droga para a dependência da pessoa. E ela, por sua vez, acabou desenvolvendo uma relação de codependência, pelo fato dela ir abrindo mão da sua vida para viver a vida do outro. Isso é extremamente nocivo. A mãe codependente em relação ao filho que usa droga, por exemplo. Ela perde noite de sono, ela corre atrás do filho e vai à procura, né? Ela deixa de viver a sua vida. Ela morre, ela aniquila a si mesma para viver a vida do dependente químico. Eu conheci mãe tão codependente que preferiu ver o filho usar droga dentro de casa. Ela se sentia segura e um dia encontra o filho morto dentro de casa. Porque ele fez uma overdose dentro de casa, mas ela sentia que acreditava que estava fazendo uma coisa boa, não é? Uma vez que ele não queria mais, né, deixar a droga. Mães que sentem medo de perder os seus filhos para sempre, quando elas são orientadas a tomar uma atitude, colocar limite naquilo, sempre aquela ideia, mas eu acho que vai ficar pior. Não, eu não vou fazer isso com meu filho, não. Não é? Ela só vai estendendo a codependência, é nocivo para ela, para a saúde dela, é nocivo para o dependente químico, porque ele nunca vai aceitar ajuda enquanto ele não encontrar o seu limite. Está vendo, queridos, amados do Senhor, os desdobramentos da dependência? A gente trabalha com recuperação de dependentes do álcool e da droga. Muitas vezes, quem está perto, os familiares, acaba sendo, né, um grande obstáculo para o próprio alcoolista ou dependente químico ficar de pé. Termina um tratamento, volta para casa, tem aquele ambiente doente ainda. Uma esposa codependente, uma mãe codependente, um pai codependente. Olha, a codependência ela é tão grave que uma vez um pai, tentando ajudar o seu filho dependente químico, do seu modo, um dia ele chegou para o filho e falou assim, olha, eu quero ver se essa porcaria de crack é tudo isso mesmo que você fala. Ele foi experimentar a droga com o filho. Eu nem preciso falar para você o que aconteceu. Ele acabou ficando dependente também, junto com o filho. Precisei internar lá na nossa comunidade, o pai e o filho, para fazer tratamento. Hoje, graças a Deus, os dois estão muito bem. Mas como é difícil lidar com isso. Então, as formas de dependência, elas se desenvolvem de uma maneira muito discreta, né? A gente nem percebe. Por exemplo, uma pessoa
apaixonada por outra, que fez da sua paixão o centro da sua vida, uma relação de dependência, doente. De tal modo, até a sua declaração de amor é assim: você é a razão da minha vida, eu não consigo mais viver sem você. Não é assim? Pois é, a única dependência que eu e você devemos ter, que é saudável, que nos deixa verdadeiramente livres, é em relação a Deus. Fora disso, qualquer outra dependência não nos permite viver a nossa verdadeira identidade de filhos de Deus, criados para a liberdade, né? Criados para a liberdade. Então, uma pessoa que experimentou o amor de Deus, ela se liberta de todas as suas dependências, entende? Não vive mais em função de ninguém, não vive mais em função do dinheiro, dos bens materiais. É tão lindo isso, que eu conheço pessoas que dependiam da sua doença, muitas vezes, para viver e atrair a atenção de todas as pessoas sobre ela. O dia que ela declarou a sua liberdade em relação àquela doença, fazendo uma grande oferta daquela enfermidade ao Senhor, ela se libertou daquela dependência que ela tinha, porque a doença tinha tornado-se o centro da sua vida, e ela começou a viver com muita qualidade de vida, de tal modo que até a resposta ao tratamento daquela doença foi algo extraordinário, de surpreender os médicos, e a cura chegou antes do tempo. Então, o Senhor hoje quer te dar a graça da libertação das suas dependências, da superação das suas dependências, da dependência afetiva e emocional, da dependência dos vícios. Você tem algum vício, seja em relação ao tabaco, álcool e drogas, em relação ao jogo, em relação a algum vício sexual, entende? Há pessoas dependentes da pornografia, há pessoas dependentes da masturbação, há pessoas dependentes da fornicação, que não conseguem viver sem sexo antes do matrimônio. Há casais e namorados que confessam o mesmo pecado e estão sempre caindo. Há homens e mulheres casados também que são dependentes do adultério, né? Então o Senhor quer te dar a graça da vitória esta noite. Você que é dependente do dinheiro, dos bens materiais, de tantas outras formas de dependência, hoje pode ser o dia, a hora, o momento da tua libertação, da tua superação. Se você crê de fato que o Senhor quer te dar essa graça, então é preciso você identificar qual é a sua dependência, para que busquemos a raiz da sua dependência. E vamos então com as armas que o Senhor colocar em nossas mãos, sobretudo a força, o poder da oração. Vencermos, superarmos essa dependência. É tão lindo uma pessoa que decidiu fazer um tratamento para se livrar do alcoolismo, para se livrar do consumo de drogas, né? Primeiro, ele admitiu que tinha uma dependência, que ele havia perdido o controle sobre o uso da bebida, o uso da droga, e que precisava de um tratamento. Precisava conhecer a natureza da sua dependência, as ferramentas para lidar com ela, as habilidades para não precisar mais da bebida, para não precisar mais da droga. Assim também em relação à dependência afetiva, a tua relação com a pessoa com quem você se relaciona deve ser uma relação de amor. E quando é de amor verdadeiro, você é livre. Você deixa a outra pessoa ser quem ela é. E você também não abre mão
daquilo que você é para querer viver a vida do outro. Pelo contrário, você é livre, né? Em relação aos vícios e às outras formas de dependência. Hoje o programa, então, é para todos aqueles que sofrem algum tipo de dependência. Você pode ligar hoje, agora, para nós e partilhar conosco qual é a sua dependência. Ou pedir oração. Olha, eu estou pedindo oração hoje para mim superar a dependência que eu tenho, que me enche de medo, muitas vezes, de pessoas. Dependência afetiva, que me fez acreditar que eu não podia mais viver sem esta pessoa. Passei a idolatrar essa pessoa. Coloquei ela no centro da minha vida. Esqueci os amigos. Esqueci a família. Eu quero me livrar disso. Quantos relacionamentos doentes. E às vezes a pessoa leva isso até o casamento. Então hoje nós vamos orar por você, para que você dê um grito de liberdade em relação a tudo isso. E possa conquistar a vitória sobre as suas dependências. Nós vamos orar neste momento, já por todos aqueles que estão sofrendo e desejam tanto viver a liberdade, a verdadeira liberdade dos filhos de Deus. Você que nos acompanha agora, entre em oração conosco. Se coloque na presença do Senhor e creia. Ele pode agora te abençoar. Ele pode agora te conceder a graça da superação de toda e qualquer dependência. Senhor, estamos aqui diante de vós, na tua presença, Senhor, crendo que o Senhor pode todas as coisas. Tu és um Deus maravilhoso. Tu és um Deus que nos surpreende sempre, capaz de realizar muito mais do que ousamos pedir ou esperar. Por isso, Senhor, nesta noite, nesta madrugada, eu apresento, Senhor, todos aqueles filhos, irmãos nossos, que sofrem algum tipo de dependência. E que não vê mais saída, Senhor, que não vê mais solução, que nesta hora eles recebam o teu toque, Senhor, e voltem a crer que há uma saída, que existe uma solução, que eles foram criados para a liberdade. Foi para que fôssemos livres, Senhor, que Cristo nos libertou. Eu creio nesta palavra, por isso, Pai, eu suplico em nome de Jesus a graça da superação de todas as nossas dependências, Senhor. Nós queremos ser livres, Pai, para te amar, para te adorar, para te servir de todo o nosso coração, Senhor, para sermos felizes, abençoados na liberdade dos filhos de Deus. Por isso eu te suplico, de todo o meu coração, Pai, com toda a minha fé, derrama sobre todos nós a graça da superação de todas as nossas dependências, seja ela dependência de pessoas, dependência de sentimentos, dependência afetiva, emocional, dependência do dinheiro, dos bens materiais, de algum vício, Pai. Queremos nesta noite declarar a nossa libertação e gritar que somos livres para te amar e servir de todo o coração. Obrigado, Senhor, por ouvir e atender a nossa súplica, o nosso clamor. Amém. Amém. Tá aí, amados, você pode ligar. Agora eu quero ouvir a sua ligação, 0800 777 0021 ou 0 operadora 19
3871-9620. Olha só, muitos nem esperam o programa começar, porque querem participar, ainda mais sabendo do tema, né? Desta madrugada, e se tornaram sócios também. Olha que lindo, a Virgínia, ela é de Visconde do Rio Branco, Minas Gerais, ficou sócia, pede oração por toda a sua família, pelo esposo Jorge também. A Maria Aparecida Gama, de Vianópolis, estado de Goiás, ficou sócia. Obrigado, viu, Maria Aparecida? Deus te abençoe de todo o coração. Ela pede também, ela agradece pela graça da sua aposentadoria. Que bom, graças a... Como é bom, né, receber essa graça. A Ivete de Catiguá, São Paulo, também ficou sócia. Pede oração por cura e libertação. Raquel, Zé e Paula, Gabriela, né, Cauã, Davi, por ela mesma e por toda a sua família. Deus abençoe, Ivete, de coração, viu? Olha, mais sócios chegando aqui. A Tereza Maria de Bezerros, estado do Pernambuco, ficou sócia. Obrigado, Tereza. Ela pede oração pela sua saúde, cura da catarata, pela cura das enfermidades, pela filha Luciana, pelo neto José Tiago e por toda a sua família. Estamos em oração, viu, querida? Também Antônia dos Santos, de São Romão, Minas Gerais, ficou sócia, pede por sua saúde, cura da filha Fabiana Santos e também por ela e toda a sua família. Olha, estou esperando a sua ligação para se tornar sócio evangelizador desta obra de Deus. Eu tenho certeza de uma coisa, no meu coração, se você se associar a esta grande obra de evangelização, a tua vida será ainda mais abençoada do que já tem sido. Eu tenho certeza absoluta disso. Você vai ligar aqui para mim e vai dar esse testemunho. Vai dizer, verdade, Robertinho. Quantas portas Deus abriu para mim, quantas bênçãos sobre a minha família. O dia que eu peguei o telefone, liguei aí na Associação do Senhor Jesus e disse, eu quero me associar a esta obra de Deus, quero manter essa televisão no ar. Tá bom? Então liga agora para você fazer o seu pedido de oração e também para se associar. Você que ainda não é sócio desta grande obra de Deus. Também a Maria Rosileide, ela é de Santa Bárbara, né? Santa Bárbara do Tuguril, Minas Gerais, já é sócia, pede oração por ela e por toda a sua família. Também aqui a Ângela Maria, de Santa Maria de Boa Vista, no estado do Pernambuco, ela pede oração por ela, sua madrinha, por toda a sua família. Amados, muitas ligações chegando, então não deixa para a última hora para você ligar, tá bom? Hoje eu quero orar pela tua libertação. Libertação de qualquer dependência que você esteja vivendo e que você quer declarar a sua libertação. E quer depender somente do Senhor que te ama tanto e te deseja livre, tá bom? Então não sai daí não, tá bom? A gente vai para um brevíssimo intervalo e voltamos já já.